A conversa sobre inteligência artificial hoje em dia está cheia daquelas promessas que parecem coisa de ficção científica, né? Só que, segundo a nossa fonte de hoje, talvez tenha um problema aí. Pode ser que muito disso seja, bom, um exagero. Então, o que a gente vai fazer aqui é investigar um pouco a diferença entre o que é fato e o que é só marketing. Manchetes como essa aqui estão pipocando por toda a parte. Parece incrível, né? Quase um milagre. Uma década inteira de trabalho humano, de repente superada por uma máquina em só 2 dias. É exatamente esse tipo de história que faz a gente acreditar que o poder da IA é ilimitado, quase mágico. Mas espera aí, será que é isso mesmo que está acontecendo? Será que a gente está vendo uma superinteligência resolver problemas que ninguém conseguiu? Ou será que a história real é um pouquinho menos espetacular? Essa é a pergunta principal que a nossa fonte nos convida a fazer. Para a gente conseguir entender todo esse hype, primeiro a gente precisa dar uma olhada debaixo do capô e entender como a tal da IA generativa funciona de verdade. E aqui já vem o primeiro choque de realidade. A fonte faz questão de lembrar que, ao contrário daquela imagem que a manchete da superbactéria cria na nossa mente, a IA não é um ser que bota um jaleco e entra num laboratório. Ela não tem corpo, não tem autonomia de movimento, não manipula equipamento nenhum. No fim do dia, é um programa de computador. Tá, então o que é essa tal de IA generativa? De acordo com a análise, não é bem uma invenção revolucionária, sabe? Na prática, é mais uma união de tecnologias que já existiam, todas conectadas umas nas outras por uns atalhos de programação. E esses aqui são os pilares da coisa toda: cálculo vetorial, redes neurais, algoritmos genéticos e reconhecimento de padrões. O ponto mais importante aqui é que nenhuma dessas áreas é exatamente uma novidade. São campos de estudo super estabelecidos na ciência da computação, alguns com décadas e décadas de desenvolvimento. Agora, vamos tentar colocar tudo isso em perspectiva. A fonte defende que o próprio conceito de inteligência artificial, na verdade, pode ser bem mais antigo do que a gente imagina. E se a gente definisse IA dessa forma, como qualquer ferramenta ou um método que ajuda a gente a raciocinar ou que faz o trabalho de raciocínio no nosso lugar? Essa definição bem mais ampla que a fonte propõe, e olha, ela muda totalmente o jeito de ver a coisa. E essa linha do tempo ilustra esse ponto de um jeito brilhante. Se a gente pensar assim, a humanidade cria inteligência artificial há milênios, desde o ábaco, que substituiu o cálculo de cabeça, até as calculadoras eletrônicas. A IA moderna seria, então, só o próximo passo nessa longa jornada de ferramentas. Certo, mas e o tal do aprendizado de máquina, ou machine learning? Esse conceito parece bem novo, não parece? Bom, a fonte argumenta que nem isso é tão recente assim. De acordo com a análise, o campo do aprendizado de máquina já existe há mais de um quarto de século. Não é uma coisa que brotou do nada nos últimos anos, mas sim o resultado de um processo bem longo de desenvolvimento. E aqui tem um exemplo bem concreto disso. Há mais de 20 anos, softwares como o ViaVoz já tinham uma interface de treinamento. A pessoa podia literalmente ensinar palavras novas para o programa, um conceito que é a base do que hoje a gente chama de machine learning. E tudo isso nos traz de volta para a pergunta inicial. Se a tecnologia em si não é tão nova, por que esse alvoroço todo agora? A fonte levanta alguns possíveis motivos. Olha, a fonte usa uma expressão bem forte para descrever essas manchetes sensacionalistas. Coloque o flácido para acalentar bovinos, que, trocando em miúdos, é o nosso bom e velho conversa mole para boi dormir. O ceticismo em relação a essas narrativas fica bem claro, né? Mas de onde vem essa conversa fiada toda? A fonte aponta algumas possibilidades. Pode ser por ingenuidade de quem escreve, pseudocientistas querendo um pouco de fama, ou, de um jeito bem mais cínico, pode ser simplesmente propaganda enganosa para vender produtos com o selo IA. E é com essa reflexão que a gente encerra. A partir dessa análise, a gente é levado a se perguntar: será que estamos mesmo presenciando o nascimento de uma nova forma de inteligência? Algo que vai mudar a humanidade para sempre? Ou será que a gente está só vendo uma ferramenta super poderosa? Uma evolução natural de séculos de invenções, mas que agora vem embalada na maior campanha de marketing da história da tecnologia. A resposta para essa pergunta talvez defina o nosso futuro com essas máquinas.
Em decorrência do estudo das prostaglandinas, descobriram-se substâncias semelhantes chamadas endoperóxidos. Abrir parênteses. Intermediários na biossíntese da prostaglandina. Fechar parênteses. E tromboxanas. Vírgula, que podem desempenhar papel fundamental na função cardiovascular, vírgula, pois se observou que causam agregação das plaquetas, ponto. Visto que a formação de endoperóxidos é inibida pelo ácido acetil salicílico, acetil salicílico, trombox, endoperóxidos, tromboxanos,